Boa noite a todos e a todas. Lechaim. Hoje a gente vai falar sobre a Cabala do caos ou a Cabala holística. Depois vocês escolhem o nome que vocês acharem melhor, mas eu vou explicar mais ou menos qual que é o tema. Uma vez a gente já falou aqui sobre livre-arbítrio, mas a gente analisou o livre-arbítrio de uma forma mais racional, analisando se realmente o ser humano tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio, com provas da Torá, com provas do mundo científicas. Hoje eu queria analisar esse mesmo tema, mas analisando na prática os acontecimentos da vida. Então vamos levantar primeiro alguns acontecimentos grandes, digamos assim, no macrocosmo. Pega o mundo como um todo. Os acontecimentos, se a gente olhar o que está acontecendo hoje no mundo. Então está com uma baita crise financeira, não é só no Brasil, você vai pegar em vários e vários países, quer dizer, se você vai pegar na montanha-russa hoje está em baixa. Acontecem, como sempre aconteceu, desastres naturais. Aparentemente o ser humano não tem nenhum controle sobre esses desastres naturais. Você pode ir lá estar tomando um solzinho na praia da Tailândia e de repente vem uma onda e engole todo mundo, certo? E aí cada um fala, e onde estava Deus para cuidar que isso não acontecesse? Daí alguns tentam explicar, não, é culpa do homem também, por causa do aquecimento global, e é isso que acaba causando, mas aparentemente sempre existiram desastres naturais, tem terremotos no Chile. Graças a Deus, no Brasil, esse é um problema que a gente não tem muito, a gente tem outros desastres, mas não os naturais. Aí você pega o terrorismo, todo o Oriente Médio, a Síria, todo esse problema, né, que acontece com os imigrantes hoje. Então são os grandes problemas do mundo. Depois você pega na área dos relacionamentos. Todo mundo sabe que está tendo uma grande crise de relacionamentos. Tem gente que pode achar isso ruim ou bom, mas não tem dúvida que toda a instituição da família, como se conhecia na antiguidade, não está mais acontecendo de um jeito tão saudável como era no passado. E muitos culpam isso justamente por causa dos relacionamentos virtuais, da tecnologia. As pessoas não sabem se aprofundar em nada. Se você pega esse quadro como um todo, eu sei que eu falei de vários problemas de áreas diferentes, às vezes você ou qualquer outra pessoa pode ter uma reação um pouco negativa. Como alguém me perguntou um dia desses, falou assim, será que Deus gosta de ver o circo pegar fogo? O cara falou assim, ele falou, eu acho que Deus gosta de vez em quando de ver o circo pegar fogo. Porque ele faz acontecer essas coisas, e mesmo que você vai falar que também tem responsabilidade do homem nisso, mas ele podia cuidar para que isso não acontecesse. Então é isso que eu queria analisar hoje com vocês. Será que realmente Deus gosta de ver o circo pegar fogo? Porque bem ou mal, tanto nessa geração como em outras, sempre o mundo foi uma bagunça. E é por isso que eu falei a Cabala do caos, né? Se você analisa o mundo como um todo, tem países que estão indo bem, tem países que estão indo mal, mas é muito, muito relativo como você analisar. Isso no macrocosmo. Depois você pega no microcosmo, pega a tua vida em particular, e você vai perceber que ela também é, pelo menos a minha não sei se é de vocês, um mini-mundo. O que quer dizer um mini-mundo? Do mesmo jeito que acontece essa bagunça no mundo lá fora, essa bagunça acontece dentro da gente também. Então chega um dia, você acorda de manhã, super racional, você fala, a partir de agora, minha vida está super organizada, estou todo zen, estou em harmonia com o universo. Você está todo, né, encaminhado, digamos assim. De repente, acontece alguma coisa, eu não estou falando externa, uma coisa interna. De repente você começou a sentir diferente. Acordei sentindo diferente. Acordei pensando diferente. Você acha que você pirou, né? Você fala, meu, mas estava tudo... Eu não queria estar com essas dúvidas. Eu não queria estar com esses pensamentos negativos. O que está acontecendo comigo? Mas isso também faz parte de você. Então, se você perceber bem, numa medida menor, esses desastres naturais, crises financeiras, tsunamis, terrorismos, acontece dentro de cada um também. Você contra você mesmo. De repente começa com um comportamento autodestrutivo, coisas que vão contra você. Então, hoje eu quero analisar, tanto no macrocosmo como no microcosmo, até que ponto a gente tem controle da nossa vida ou não. Porque assim como eu falo que um tsunami na Tailândia ninguém podia evitar, ou um terremoto no Chile, aparentemente você também não poderia evitar um pensamento negativo, dúvidas, mudanças de humor, ou sim, entendeu? Então a minha pergunta é, até que ponto as nossas vidas estão sob controle ou não? E eu acho que se a gente entende dentro de nós, a gente consegue entender no grande universo também. Tem até um versículo da Torá que fala, Mibsari erza Eloká, do meu corpo eu vou enxergar Deus. Quer dizer, se você pensar bem,
Se você entender como é o teu funcionamento, você vai entender como Deus dirige o mundo grande também, porque é muito parecido o microcosmo e o macrocosmo. Para poder entrar nisso de uma forma resumida, clara, sem se prolongar muito, eu queria ver hoje com vocês um conceito baseado num livro que eu estava estudando, que se chama Torat Chaim, do segundo Rebbe de Lubavitch, que se chamava Rabbi Dov Ber, que ele é um livro não muito conhecido, e ele fala de um tema que eu acho muito polêmico, e talvez por isso os rabinos não costumam trazer ele tanto, mas ele discute pelo Hassidismo se nós temos ou não livre-arbítrio. E quando você começa a acompanhar as páginas dele elaborando esse tema, você percebe que ele está quase numa tendência de acreditar que não existe o livre-arbítrio. E no final ele chega, óbvio, na conclusão que nós temos o livre-arbítrio, porque é uma fé judaica acreditar que nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas se você percebe bem, é muito diferente do que nós achamos que é o nosso livre-arbítrio. Você não tem o livre-arbítrio que você acha que você tem. Vou tentar explicar isso em palavras simples. Primeiro ele traz um exemplo que eu acho que eu já trouxe uma vez aqui, que o Talmud diz que na era messiânica, Deus vai fazer uma grande arena, imagina lá um Itaquerão, e ele vai colocar 2 times para jogar. Quem vão ser esses 2 times? 2 animais, depois a gente vai interpretar. Um se chama Shor Habar. Shor Habar, traduzindo, é o touro selvagem. E o outro se chama Leviatã. Alguém já ouviu falar? Leviatã é um peixe enorme, que está em algum dos oceanos aí que a gente nunca encontrou. E esse peixe enorme, ele vai sair do mar e ele vai lutar contra o Shor Habar. E aí o Talmud continua a descrever essa luta e fala assim: primeiro o Shor Habar, ele vai chifrar, literalmente, o Leviatã, o couro do Leviatã, e quase vai matar ele. Mas no final o Leviatã, com a sua escama, ele vai virar o jogo e ele vai cortar a cabeça do boi, do touro selvagem, e ele que vai ganhar a guerra. Você lê uma história dessas no Talmud, você fala: isso é Mashiach? Quer dizer, é isso que vai acontecer na era messiânica? Deus vai fazer uma arena e vai ter uma luta do touro contra o peixe grande, e no final o peixe grande vai ganhar a guerra. E o Talmud começa a analisar as minúcias dessa história. Hoje eu queria trazer para vocês a versão mística que tem por trás dessa arena, dessa luta. Então, em primeiro lugar, diz a Kabbalah uma coisa muito interessante. Quem é o boi? Quem é o touro e quem é o Leviatã? Quem é o peixe? O touro simboliza o mal, o nosso mau instinto, o nosso lado negativo, enquanto o peixe, o Leviatã, ele simboliza o nosso lado positivo. Então Deus está falando que quando o Mashiach chegar, ele vai mostrar que toda essa luta entre o bem e o mal era na verdade um jogo, era na verdade uma arena, era uma brincadeira. Agnes achou que é uma brincadeira de mau gosto, mas na verdade é de bom gosto. Por quê? Porque através desse jogo, através dessa luta, nós conseguimos atingir o que nós precisamos atingir na vida, que eu já vou tentar explicar o quê. Mas esse bem e mal, Deus primeiro vai falar, era um jogo. Como funciona esse jogo? Então esse Rebbe traz no livro uma coisa muito interessante. Antigamente os reis queriam se divertir. Como você acha que um rei de antigamente se divertia? Ele já tinha tudo que uma pessoa precisa, tinha tesouros, tinha mulheres, tinha comida e bebida. O que ele fazia para se divertir? Então, como todo ser humano, ele quer entretenimento. Ele quer hidush, você fala em hebraico, uma novidade. Então, o que eles faziam? Até hoje tem um pouco parecido isso na Espanha, por exemplo. Eles faziam uma arena e eles colocavam 2 animais dentro daquela arena. Então ele fala, eles colocavam um urso e um leão. Aí eles começavam a incentivar os 2 animais a lutarem um contra o outro. Então o que eles faziam? Primeiro eles prendiam o leão e deixavam o urso atacar ele. Quando o urso estava quase matando o leão, eles soltavam o leão e prendiam o urso. Aí o leão virava o jogo, comia o urso e todo mundo lá na arena vibrava e ficava feliz. Então qual era a graça disso aqui para o rei? Óbvio, ele não tinha o que fazer, ele queria se divertir com alguma coisa, mas a graça para o rei era perceber que quem manipulava tudo era ele. Quer dizer, na verdade não é nem o urso que vai ganhar, nem o leão que vai ganhar, é eu que decido quem ganha o jogo. Imagina que você pode ir hoje no estádio e é você que decide quem ganha o jogo. Então, o Mittler Rebbe, ele fala que é isso que vai acontecer quando o Mashiach chegar. Deus vai mostrar
que na nossa luta entre o bem e o mal, daqui a pouco eu quero trazer isso para a nossa vida contemporânea, Deus está manipulando as peças do jogo. Por exemplo, você acha que uma pessoa que ela nasceu psicopata, digamos assim, pegar um caso extremo, ele escolheu ser psicopata? Você acha que alguém aqui escolheria ser psicopata? Não. Então eu poderia dizer que o psicopata, ele não é mau, ele é um coitado. Porque ele não pediu para nascer assim. Então quando a sociedade de hoje fala que o psicopata é um cara do mal, é relativo. Vocês entenderam a minha pergunta? Quem decide o que significa ser do mal? Ele pode prejudicar pessoas? Claro, como qualquer um. Ou mais que qualquer um. Mas será que ele é culpado por ser uma pessoa má? Vamos pegar um caso menos radical. Não precisa chegar no caso do psicopata. Hoje em dia, grandes tribunais do mundo discutem a seguinte questão. Entrou um maluco num cinema dos Estados Unidos e matou 13 pessoas, como acontece frequentemente nos Estados Unidos, infelizmente. Para onde esse cara tem que ser mandado? Para a prisão, ou cadeira elétrica, não vou entrar nisso, ou para o manicômio? Talvez ele é maluco. Normalmente, pela psicologia e psiquiatria de hoje, se você vai traçar o perfil de uma pessoa que entra no cinema e mata 13 desconhecidos, ele é um maluco. O que é dele é um maluco? Ele tem algum problema mental que levou ele a fazer. Até que ponto esse sujeito é culpado pelas suas ações? Ou ele é fruto de acontecimentos que ele não tinha responsabilidade? Eu não vou falar fruto da sociedade. Não estou fruto de tudo. Da sociedade, do DNA dele, dos pais dele, dos livros que ele leu na vida, do ressentimento dele. Quem é o verdadeiro culpado quando alguém entra no cinema e mata 13 pessoas? Se a gente pegar em assuntos mais relativos da nossa vida, chega um cara e atropela pessoas em Barcelona, chega alguém e faz um ato terrorista, homem-bomba em Israel. Até que ponto esse sujeito tinha o livre-arbítrio de escolher não fazer isso quando ele foi educado a vida inteira dele, talvez, para fazer isso? Então hoje, eu estou querendo olhar, tentar com vocês olhar de uma visão neutra. Tenta não pegar partido. Esquece se você é judeu, se você não é judeu. Tenta enxergar pela verdade. Quem moveu aquele sujeito para fazer aquilo que ele quer? Então o mundo de hoje, o mundo politicamente correto, ou não politicamente correto, mas chegou na conclusão que você precisa responsabilizar alguém. Porque se você não responsabilizar ninguém, não faz sentido, certo? Todas as faculdades de direito, toda a questão de ética e moral, toda a questão de certo ou errado. Por exemplo, a humanidade passou por uma época que se chamava determinismo, na qual se acreditava que o ser humano nascia pré-determinado. Mas isso virou um problema, porque se o ser humano nasce pré-determinado, você não pode julgar ninguém. Então você não corrige nada, você não julga nada, você não prende ninguém. Então o mundo assumiu, não, o ser humano é responsável pelos seus atos. Mas quando você começa a analisar isso de uma forma mais profunda, você chega nessa questão, até que ponto? Então o Mittler Rebbe traz nesse livro, eu quero trazer nesse livro, uma coisa que eu nunca tinha encontrado num livro judaico. Ele teve coragem, na verdade, de falar o seguinte: com certeza Deus coloca a pessoa em certas situações que é quase impossível ele não pecar. Óbvio isso, cada um sabe da sua vida. Não vamos falar impossível, mas quase impossível é. E ele traz exemplos de tzadikim durante as gerações. Ele traz exemplo de um homem específico que ele se chamava Elisha Ben Avuya, eu já mencionei ele aqui uma vez, que ele era um grande justo, um grande rabino, um grande tzadik, que acabou saindo do caminho da verdade. Ele chutou o pau da barraca, ele saiu. Mas você tem que entender que não era uma coisa pequena. Imagina que o maior rabino da geração fala: eu não sou mais religioso. Quanta gente foi atrás dele? E sem analisar agora os porquês, mas o que você vê daqui? Que alguma coisa aconteceu com esse homem, no nível espiritual elevadíssimo, ele conhecia toda a verdade da Kabbalah, e ele caiu. O que significa isso? Então ele chegou na conclusão, esse autor do livro que eu estava lendo, Torat Chaim, que de alguma forma Deus fez com que ele caísse. Presta bem atenção. Deus fez com que ele caísse. Ele teve livre-arbítrio? Já vamos ver daqui a pouco. Ele teve. Por que Deus faz alguém cair? É aí que eu quero chegar. É a mesma pergunta do porquê que Deus faz um tsunami. Eu quero jogar para vocês um pouco a pergunta. Alguém tem uma boa resposta por que Deus faz um tsunami?
Eu não tenho. Alguém tem? Aí eu vejo gente explicando, porque naqueles países tem muita idolatria, então Deus queria matar. Não. E para mim isso aqui é resposta para bebê. Isso aqui é uma resposta, não, de uma cabeça quadrada, você entendeu? É muito fácil, entendeu? Igual aquela pessoa lá, o cara morreu porque ele andou de carro no Shabat. Não tem. Eu conheço gente que colocou tefilim e morreu de tefilim. Então, eu não entro nesse papo, entendeu? De que você vai começar agora a analisar os acontecimentos do mundo de acordo com a nossa pequena cabeça, entendeu? Querendo falar, aquilo aconteceu, o holocausto aconteceu. Deus nos livre. A gente não tem noção. Mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte, assim como no macrocosmo acontece um certo caos, acontecem coisas inexplicáveis e às vezes, aos nossos olhos, negativas, dentro de nós tem terrorista, tem tsunami. Para quê? Aí vem a pergunta, para quê? E ele traz nesse livro a resposta. Isso que eu quero tentar analisar hoje com vocês. Porque existem, eu vou falar primeiro nas palavras cabalísticas e depois em palavras mais simples. Cabalisticamente ele fala o seguinte, existem energias, faíscas divinas, em certas situações que para a pessoa extrair as faíscas divinas dessa situação, ele precisava cair. Isso na Hassidut se chama uma queda para se erguer mais alto. Yeridah letzorech aliyah. Igual todo mundo aqui já foi em parque de diversões, certo? Nunca foi? No Hopi Hari? Vamos fazer um passeio do espaço cá para o Hopi Hari, está reabrindo de novo. Quem já foi sabe que como funciona uma montanha. Você primeiro sobe, depois desce, depois sobe de novo. Mas para você poder subir muito alto, você precisa de um impulso. E o impulso da descida, certo? Quem tinha carro, às vezes o carro que não é muito potente, certo? O cara pega uma descida e aí depois você já pega o impulso e consegue subir mais alto. Então a descida, ela te ajuda a subir mais. Então a Hassidut fala a mesma coisa na vida. Existem certas descidas, e não só descidas exteriores, é isso que eu quero falar para você, não só descidas que nada dependem da gente, porque aí é fácil você falar, por exemplo, eu perdi muito dinheiro, eu tive problemas na vida e eu superei os desafios e eu cresci. Estou falando até interiormente. Mesmo quando uma pessoa falhou, errou, pecou, por culpa própria, daqui a pouco vamos analisar quanto direito ele tinha de escolher, tem um propósito. Deus queria que essa pessoa descesse lá embaixo para poder resgatar uma faísca divina que só ele poderia. E assim ele explica sobre esse Aher, esse Elisha Ben Avuya. Deus fez isso acontecer com ele. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu acho que chegou o momento, e cada vez mais está chegando o momento, da gente analisar as nossas vidas interiores e a vida como um todo, sem julgar tanto as pessoas, o bem, o mal. Está cada vez mais relativo. Lembra? Eu falei uma aula uma vez sobre isso. Está cada vez mais relativo esse papo de bem e mal. Às vezes o que você acha bom, na verdade é mal. O que você acha mal, na verdade é bom. Então, se a gente começar a analisar, primeiro de você própria, tua própria vida, sabendo que ela é uma mistura de coisas. Nem tudo depende de você. Então, onde está teu livre-arbítrio? E aí que entra a questão. Na minha opinião, baseado nisso tudo, o livre-arbítrio está em você enxergar a tua vida de uma forma mais holística. O que significa holística, para quem não conhece esse conceito? Holístico vem do conceito de totalidade. Você enxergar uma pessoa, você enxergar uma situação, você enxergar o mundo, não dividido em partes, não dividido em, digamos assim, como fala, categorias, mas você conseguir enxergar a vida humana de uma forma integral e globalizada. Em outras palavras, se eu vou enxergar, vou tentar trazer alguns exemplos do mundo de hoje, certo? Porque hoje a gente percebe que o mundo ele está numa direção contrária. Ele está cada vez mais querendo dividir as coisas em departamentos, essa que é a palavra certa, ou compartimentos. Então você fala, por exemplo, na vida moderna. Cada vez mais o ser humano quer falar, não, uma coisa, outra coisa. Vamos dar um exemplo. Amor e sexo. Até uma certa idade, até uma certa época do mundo, isso aqui era conectado. De repente o mundo falou, que bobagem. Uma coisa, outra coisa. É muito mais moderno, certo? Porque aí não necessariamente você precisa atrelar uma coisa a outra. É um exemplo clássico. Mas se você vai pegar no mundo de hoje, cada vez mais, entendeu?
isso causou que o nosso mundo de hoje é muito mais individualizado e a pessoa ela começa a analisar as coisas como coisas e ele para de viver. Então a gente virou muito mais analistas do que participantes do próprio jogo. Para trazer um exemplo para vocês, Hassidut explica qual é a diferença de visão e audição. Qual que é a diferença? Tem muitas diferenças. Deus deu para a gente esses dois sentidos, talvez os dois que a gente mais usa para entender o mundo, a audição e a visão. Uma das diferenças, e talvez a principal, é assim, a audição, ela pega tudo em partes. Por exemplo, vamos dizer que eu viajei nas férias e eu quero contar para vocês como foi minha viagem. Você nunca foi para esse país, você nunca foi... Então eu começo a te contar. No primeiro dia eu fiz isso, no segundo dia eu fiz aquilo, o lugar era assim assado, o hotel era assim, a paisagem era assado. Você vai montando o quebra-cabeça na tua cabeça, mas você não pegou a coisa como um todo, você foi montando. A visão não. A visão, quando você chega e vê a paisagem, engloba tudo de uma vez só. Isso é a visão holística. Holística quer dizer, o todo, ele não é só a junção das partes. Ele é vivo. A junção das partes é morta. É igual um quebra-cabeça. Então, se a minha vida, ela é um monte de pedacinhos isolados, que eu vou falar, eu estou bem de saúde, legal. Eu estou bem com a nutricionista, legal. Eu estou bem na academia, legal. Eu estou bem no trabalho. Aí você virou um monte de dudus, entendeu? Eu virei um analista, mas eu não estou vivendo. Para eu viver, eu preciso ver. E essa é a razão que quando uma pessoa enxerga, mesmo aquilo que ele já tinha ouvido falar, ele vibra. Porque quando você vê, você está vivendo, você está experienciando a coisa, você não está simplesmente entendendo a coisa. Na semana passada, a Parashá da semana, na Torá, que a gente leu nesse último Shabat, se chamava Re'e. Re'e quer dizer veja. Quando a gente lê o Shema Israel, a gente fala escuta. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. É um nível que você fala, escuta a voz interior, escuta os acontecimentos da tua vida e perceba que neles tem uma unicidade, Hashem Echad. Re'e é muito mais profundo. A Parashá fala, vou falar como é o versículo todo. Re'e anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Veja, falar no singular, eu estou dando para vocês hoje bênção e maldição. Olha que interessante, Deus fala, tanto a bênção como a maldição sou eu que dou. O judaísmo não acredita em dualidade. As coisas boas da vida e as coisas negativas, a riqueza e a pobreza, o sucesso e o tsunami, os dois vêm de Deus. Nem tudo a gente entende, mas uma coisa a gente tem certeza. Existe uma integração dos fatos para te levarem a alguma coisa maior. E com isso eu quero concluir. Se você tem a humildade de entender que às vezes você vai tropeçar, que às vezes você vai cair, que às vezes você vai escorregar, às vezes é culpa tua, às vezes não é culpa tua, mas tudo isso faz parte do seu ser. Se você tiver a humildade de não desistir, porque muitas vezes a gente desiste, e eu diria que é aí que está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só está em uma coisa. Você vai desistir da luta no meio ou você vai levar ela até o final? Tem gente que desiste, tem gente que fala, quer saber? Esse negócio é muito louco, eu vou escolher um dos lados. Não, o cara escolhe um dos lados. Ou ele se isola e vira um cara espiritual meio mexigna e vai para o Tibete, sem querer julgar, mas quer dizer, ele sai do mundo material porque ele fala, eu preciso me trancar numa outra realidade no qual as coisas não acontecem. Aí talvez é um pouco mais fácil, mesmo lá ele vai ter dilemas, mas é um pouco mais fácil. Ou ele fala, quer saber? Esse negócio de espiritualidade, de religião, de valores, é tudo tão confuso? Deixa eu só me entregar para os prazeres materiais. Aí o cara desistiu. Não desistir quer dizer continua se equilibrando na corda bamba. Você vai cair de vez em quando, mas Deus sabe o que Ele está fazendo com você. Ah, mas eu pequei, eu errei, foi culpa minha. Mesmo que foi culpa tua. Porque você tem um certo livre-arbítrio, faz parte da história você não desistir. Então é isso, na verdade, a mensagem que eu queria trazer, que eu acho assim, muito pouco está nas nossas mãos. Faz uma análise da tua vida. Você não escolheu se você vai ser homem ou mulher, apesar que hoje em dia tem gente que acha que dá para escolher. Você não escolheu se você vai ser judeu ou não. Você não escolheu de que família você vai nascer. Você não escolheu ter DNA. Você não escolheu se você vai ser psicopata. Eu não sei explicar o tsunami da vida de cada um. E espero que ninguém saiba, porque são coisas que estão acima da lógica. Mas entender que o mundo
integra tudo isso, entender que todos esses acontecimentos, isso é a vida, esse inesperado, essas surpresas, e não fugir dela, mas encarar ela de frente, eu acho que isso é a humildade que a gente precisa ter. Eu quero finalizar só com uma frase do Talmud, que eu acho que explica tudo isso. A Gemara fala, que é o mesmo que o Talmud, que o nosso mau instinto, ele é mais forte do que o bom instinto. A gente nunca conseguiria vencer o nosso lado negativo sem a ajuda de Deus. A linguagem do Talmud é Ilmale akadosh baruch hu ozro lo yacholo. Se Deus não ajudasse, em outras palavras, até mesmo para você vencer a luta interior, você precisa apelar para Deus. Você sozinho não consegue. E eu nunca entendi essa frase, porque eu falava assim, tudo bem, as coisas externas dependem de Deus, mas a minha luta interior depende de mim, da minha raça, da minha luta, do meu esforço. Não, tem vezes que não. Tem vezes que Deus vai te colocar numa situação aí que era para você pecar. Você não pode pensar isso antes de pecar. Depois, eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas depois que aconteceu, a pessoa precisa pensar, aconteceu, faz parte da história da minha vida. O que eu posso fazer? Reza para Deus te ajudar a vencer esse lado mal. E é por isso que eu estou falando, para isso precisa de humildade. E é isso que a Torá fala também nessas semanas que a gente leu, fala assim, que quando uma pessoa ela tem sucesso na vida, tanto sucesso material, pode ser sucesso espiritual, vai subir na cabeça dele, isso está literalmente na Torá, que ele fala, foi a minha força e as minhas mãos que me trouxeram esse sucesso. É normal, quando uma pessoa tem sucesso, ele fala, eu lutei, eu sou inteligente, eu tenho um dom especial, aí é o começo da queda. É difícil. O começo da queda é quando a pessoa acha que o que ele ganhou foi mérito dele. E aí vem a humildade, dele entender que tudo é uma parceria com Deus. Quando você cai é uma parceria com Deus, e quando você levanta também é uma parceria com Deus. Eu acho que quanto mais alinhado a gente está nessa parceria, quanto mais a gente consegue, eu vou falar um trocadilho e com isso eu vou finalizar. Quanto mais a gente percebe que as coisas estão na mão de Deus, de verdade, mais livre-arbítrio a gente adquire. Parece contraditório, mas é aqui que está a solução. Quanto mais você acha que é você que manda na tua vida, menos você manja. Você parece um bobo lá que você fica querendo controlar tudo e na verdade você não está controlando nada. Quanto mais você deixar fluir, quanto mais você entrar na vibe, entrar no fluxo da vida, mais Deus vai deixar você realmente participar com as decisões. E por isso que o Rebbe de Lubavitch falava que a palavra livre-arbítrio em hebraico, se você pegar literal, é Bechirá Chofshit. Bechirá quer dizer escolha, Chofshit quer dizer livre. Então ele falou, sabe o que é o verdadeiro livre-arbítrio? É livre de escolha. É quando uma pessoa está tão alinhado com a energia do universo que ele nem sente que é ele que faz as escolhas. Quando ele está nessa vibe, aí ele começa a escolher de verdade, porque a escolha dele é a escolha de Deus, e a escolha de Deus é a escolha dele, como já falamos várias vezes, que Deus é um pedaço dentro de nós somos parte deles, nós somos uma emanação de Hashem aqui no mundo. Espero que ficou claro, mas com isso a gente consegue entender o que vai acontecer na era messiânica, que essa lutinha da arena entre o boi e o peixe, na verdade é uma simbologia de que no fundo Deus colocou tanto o bem como o mal, a bênção, a maldição, brachá o klalá, mas no final das contas tudo é bênção, porque Deus sabe o que Ele está fazendo, e se a gente entender a nossa vida de uma forma mais integrada, mais harmoniosa, mais holística, com certeza a gente tem mais livre-arbítrio e a gente participa mais de Deus no plano da criação. L'chaim, l'chaim. Shkoyach.